Essa treta começou com essa declaração. Vamos rodar aí o que o Miller disse que incomodou tanto o zagueiro do São Paulo, Arboleda, que acabou retrucando aí ao ídolo tricolor. Bom, o Miller disse o seguinte, ó, vamos ouvir. Pega um estrangeiro, desde que seja bom e venha fazer diferença. Pega-se um estrangeiro jogador, desde que venha fazer diferença. Hoje pode 9 jogadores brasileiros jogar em um time do Brasil. 9? O São Paulo tem 9 estrangeiros. E um pior que o outro. É excessivo. Bom, enfim, essa foi a declaração do Miller. Ele acabou aí disparando contra aí os jogadores estrangeiros que estão jogando hoje na equipe do São Paulo. Hoje o São Paulo conta aí com vários jogadores de outros países que vestem a camisa do tricolor. E um desses jogadores que se incomodou com a declaração do Miller foi o zagueiro Arboleda, que acabou aí também retrucando essa fala do Miller em uma postagem em uma rede social, onde inclusive chamou o Miller de palhaço. E ainda não satisfeito, o Miller foi lá e retrucou mais uma vez a resposta do Arboleda. Parece até debate político, né? Esse vai e vem de respostas. O Miller depois acabou declarando aí que o Arboleda tinha que ganhar títulos, né? Enfim, você tem que ganhar títulos para poder falar alguma coisa. Bom, galera, antes de começar a análise aí dessa treta, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que tá certo nessa história? É o Miller que tá certo ou é o Arboleda? Me diz aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bora lá então. Bom, galera, quando eu fiquei sabendo sobre essa treta, tem vários pontos aí que eu comecei a analisar e é isso que eu vou trazer para vocês aqui a partir de agora. Primeiro de tudo, o maior prejudicado é o São Paulo Futebol Clube. É a instituição São Paulo Futebol Clube. 2 jogadores, um que tem uma história incontestável, um dos maiores ídolos da história do São Paulo, que é o Miller, vir e dar uma declaração pública dessa, em que acaba atingindo o atual elenco do São Paulo. Com certeza eu acho que o Miller foi sim bastante infeliz na sua declaração. Óbvio que se a gente for debater aqui a qualidade do Miller, incontestável, jogadorzaço, contribuiu muito com a equipe do Tricolor naquele tempos de glória lá na década de 90. Mas ele não pode vir aqui hoje e tecer críticas ao São Paulo. Tudo bem que o São Paulo tem vários pontos aí a ser melhorado, situação financeira, alguns pontos com relação à diretoria, mas porra, que isso vem agregar a equipe do Tricolor? Que ídolo é esse que, ao invés de ajudar o clube, tá jogando contra, meu? Uma declaração pública dessa afeta diretamente o elenco. Existem várias outras maneiras de você querer ajudar. Não assim, sair disparando aí a torta e a direita. Não adianta. E outra, uma coisa também que eu fico puto da vida é isso. Esses ex-jogadores que acham que quando se aposentam viram o Pelé. Porra, na minha época eu era assim, eu era assado, porque na época eu jogava assim, esses caras não jogam assim, que não sei o quê. Pô, são tempos diferentes, são épocas diferentes e é isso que precisa ser analisado. Joga o Miller hoje num elenco desqualificado. Joga o Miller hoje num time que não tem grandes jogadores. Agora é muito fácil, né? Pegar o Miller, criticar o atual elenco do São Paulo, sendo que na época ele tinha um time que jogava para ele, inclusive. Lá na década de 90, naquele time glorioso comandado pelo técnico Tele Santana, o Miller não jogava sozinho. O Miller tinha outros grandes jogadores que até hoje são ídolos do São Paulo e não fica falando merda, igual o Miller acabou de falar aí, não. São inúmeros jogadores aí, você não vê um Palinha, você não vê um Raí, você não vê um Rogério Ceni, você não vê esses caras aí que tem uma importância gigantesca para o time do Murumbis. Você não vê esses caras vir a público detonar a equipe do São Paulo. E olha que hoje
um dos maiores goleiros, com certeza, do mundo. E com certeza o maior goleiro da história do São Paulo, Rogério Ceni. Por mais que hoje ele comande outra equipe no futebol brasileiro, é técnico de outra equipe, você nunca viu o Rogério vir tecer críticas dessa natureza em relação ao tricolor. Nem quando o Rogério foi técnico do São Paulo e foi demitido, ele se posicionou contra a equipe do tricolor. Agora o Miller, totalmente despreparado nesse comentário dele, completamente infeliz. E eu digo mais, eu sou fã do Miller sim, sempre fui fã do futebol do Miller. Jogadorzaço. Domínio de bola, toque de bola com precisão, qualidade técnica. Mas como comentarista, infelizmente, ele foi totalmente infeliz nessa colocação. Agora vamos falar do Arboleda. É óbvio que se até eu hoje fosse jogador do São Paulo, eu me sentiria incomodado. Porra, o cara teceu uma crítica do nada aí, sem mais e sem menos. Ainda mais pra cima do Arboleda, que é um cara ali que sempre tá brigando, sempre tá honrando a equipe do tricolor. Agora, o cara vir tecer críticas aí do nada. É óbvio que o Arboleda ia se sentir incomodado. Quem que não se sentiria? Se coloquem no lugar do Arboleda. Qualquer um se sentiria prejudicado numa situação dessa. Mas o que o Arboleda precisa fazer agora? Ignorar o Miller. Deixa o Miller pra lá. Deixa o Miller pra lá e use essas críticas como combustível para entrar com mais raça, determinação dentro de campo e mostrar para esses ex-jogadores aí que os jogadores atuais também têm qualidade. Que os jogadores atuais também vestem a camisa e buscam o melhor pela instituição São Paulo Futebol Clube. Que não jogam somente por dinheiro. Então, Arboleda, pega essas críticas aí. Eu sei que no início ali, quando a gente vê de cabeça quente, a gente já bota pra moer, já retrucou chamando o Miller de palhaço. Eu até entendo ali o momento de ira ali, de nervosismo ali, quando a gente se depara com uma crítica dessa, em um momento em que o São Paulo está crescendo aí nas competições que vem disputando. E o Arboleda sempre aí esteve vestindo a camisa do São Paulo e se dedicando, não só nas fases boas, mas também principalmente nas ruins, onde segurava a bronca ali atrás. Então, Arboleda, pega essas críticas e use de combustível para ajudar ainda mais o São Paulo. E a melhor forma de você calar a boca desses caras que se acham os Pelés do futebol é dentro de campo, honrando ainda mais a camisa do tricolor, como você sempre fez até aqui. Eu não admito que falem mal do Arboleda, porque o Arboleda é um dos poucos jogadores hoje que vestem a camisa do São Paulo, que estão ali porque gostam do clube e se dedicam. Se dedica não só lá atrás no sistema defensivo, mas também lá na frente metendo uns gols. Olha aí os gols importantes que o Arboleda fez nos últimos jogos que tem ajudado o tricolor. É o que eu tô falando. Coloca o Arboleda aí naquela seleção do São Paulo da década de 90 comandada pelo mestre Tele Santana. Porra, Arboleda ia deitar também, meu irmão. Agora bota o Miller no futebol de hoje. Porra, tem que considerar todos esses fatores. São tempos diferentes, são épocas diferentes, são elencos diferentes. A qualidade dos elencos, do elenco da década de 90 com o elenco atual é totalmente diferente. O futebol mudou. É a mesma coisa você comparar o Neymar quando estava no Barcelona, que tinha um timaço que jogava para ele. Olha hoje o Neymar no Santos. Não estou menosprezando os jogadores do Santos, não, pelo contrário. Mas, porra, fica evidente o incômodo do Neymar em algumas partidas, que não tem ali um jogador que às vezes consegue fazer 1-2 e acompanhar o raciocínio dele. Já no Barcelona ele tinha. No Barcelona ele tinha um time que jogava para ele, o Neymar. Tanto que sempre estava nas cabeças, disputando e ganhando títulos. Olha a realidade hoje do Neymar. Tá num clube em que não tem um elenco que joga para ele. E ao invés de estar disputando títulos, está lutando para sair da zona de rebaixamento. Então vocês percebem a diferença? Não adianta a gente vir aqui criticar por criticar.
É muito fácil a gente comparar lá aquele timaço com Raí, Miller e tantos outros craques que fizeram história com a camisa do São Paulo. Você vir comparar aquela seleção com outros elencos. São tempos diferentes, são tempos de glória. Pega aí também aquele timaço do Flamengo na Libertadores, recentemente. Não é um elenco que fica aí por vários anos. Quanto tempo o Flamengo, antes desse elenco aí, campeão da Libertadores lá em 2019, quanto tempo o Flamengo ficou amargando aí uma série de anos sem títulos expressivos? Então, precisa ter um pouco mais de bom senso com as palavras, porque não adianta você ser só ídolo de um clube, igual o Miller é, que isso aí é incontestável. Já disse aqui que é incontestável, ele é um ídolo sim, tem qualidade, com certeza eu sou um dos fãs do futebol do Miller, só que, foi totalmente infeliz com essa declaração aí, que com certeza é como eu já disse aqui no início desse vídeo. O principal prejudicado, além ali dos jogadores, do ambiente interno do São Paulo, é a instituição São Paulo Futebol Clube. Então, Miller, bora valorizar um pouco mais aí esse clube, que se hoje você é reconhecido muito por conta desse clube aqui. Então, ao invés de ficar tecendo críticas e se posicionando aí através de comentários que nada contribui com o clube, valoriza mais esse clube. Valoriza mais, porque você também deve muito a esse clube. Sem esse clube, você também não seria nada. E o Arboleda, como eu já disse, pega essas críticas e use como combustível para ajudar o São Paulo a ir mais longe nessa temporada de 2025, conquistando título e calando a boca dos críticos. Bom, galera, então é isso. Eu acho aí que o Miller está totalmente equivocado e acredito aí que o Arboleda tem razão em se sentir incomodado. Então essa é a minha opinião que eu queria deixar registrada aqui no vídeo de hoje. E se você ainda não deixou o seu comentário, me diz aqui nos comentários. Quem que você acha que tá certo nessa treta aí? O Miller ou o Arboleda? Aproveita também, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre o tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!